Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar uma paradinha agora, dar uma revisada em umas coisas aí, ver se está tudo em ordem com a sua vida estudantil e uma geral aqui, revisão de MUV e queda livre. Queda livre, na verdade, é um nome particular para os movimentos verticais no vácuo. Então, vamos dar uma olhada em tudo isso aqui para ver se você está sabendo as equações, sabendo as classificações do movimento. Então, vamos começar por aqui, quer ver? MUV. O que é um MUV? O que caracteriza um movimento para a gente, o que determina a classificação de um movimento para a gente, é o que acontece com a sua velocidade. Então a gente pode ter um movimento uniforme, no qual a velocidade não varia, o módulo da velocidade não varia, e um movimento uniformemente variado. Ele varia, mas a maneira como ele varia é uniforme. Então a grandeza que determina a variação da velocidade é a aceleração. E aí eu posso dizer que esse movimento, a aceleração dele é uma constante. Diferente de zero. Então ele é um movimento que possui aceleração, essa aceleração ela não varia, então a variação da velocidade é constante. Beleza? Ainda só para ter essa grandeza, o que significa isso? Aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Essa unidade de metro por segundo ao quadrado, ela representa isso. Ó. Olhando ela um pouquinho antes dela ser 1 metro por segundo ao quadrado, ela vai ser o quê? 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Significa que a velocidade desse móvel muda 2 metros por segundo a cada segundo que passa. Com base nisso, a gente pode achar uma outra equação, uma função horária da velocidade, que é essa aqui, ó, V igual a V0 mais A vezes T. O que representa cada termo desses? V é a velocidade final, depois de um determinado tempo. V0 é a velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Então, é a função horária da velocidade. Ela vai determinar a velocidade do móvel em determinados instantes. Por exemplo, uma pergunta que pode ser respondida aqui, ó, quando que ocorre inversão no sentido, né? Deu errado aqui, não. Peraí. Ficou feio. Aqui, ó. Inversão. Quando o móvel vai inverter o seu sentido de movimento, significa que ele está andando para um lado, ele vai parar e andar para o outro. Então, determinar o instante de inversão é um instante igual a quanto quando a velocidade chega a zero. Daí, essa equação aqui, essa função horária, ela vai servir para isso também. Já é? Juntando isso tudo, a gente pode chegar na função do espaço. Sorvetão, ó, S igual a SO, mais VO vezes T, mais AT quadrado sobre 2. É uma função, a função horária do movimento, da posição dele. S0, de onde ele saiu, V0 com a velocidade inicial, instante de tempo que você está observando, e aqui a posição final. O que seria interessante saber disso aqui? Quer ver? Primeiro, instantes em que passa pela origem. Quando ele passar pela origem. É você pegar essa função e descobrir t igual a quanto quando o S for igual a zero. A primeira coisa que você deveria saber resolver, né? Quando que ele vai passar pela origem. Ele pode passar 2 vezes pela origem, ele vai e volta. Ele pode passar uma vez só, ou seja, ele toca e volta. Em matemática, dão 2 raízes reais iguais, né? O que mais que pode acontecer? Ele não passar. Daí, na hora que você vai resolver a equação de segundo grau, dá um delta negativo, né? Daí não vai ter, significa que ele inverte, mas não passa pela origem. O significado físico vai ser esse. Right? E uma outra coisa que você precisa saber é assim, a partir daquela função, montar a função horária da velocidade. Então eu vou escrever uma função genérica aqui, ó. S igual a 20 menos 10t mais 3t quadrado. Em unidades do sistema internacional. O que você precisa identificar nessa função? Saber o que é o 20, o que é o menos 10, o que é o 3. Então, o que é esse 20? Se você pegar a função original lá, ela é desse jeito, ó. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A sobre 2 T ao quadrado. Se a gente comparar termo a termo dessa função, você vai achar o quê? Você vai achar que o espaço inicial, que está aqui, ó, esse S0 é o 20. O V0 é o menos 10. Então, deixa eu já escrever isso aqui antes que eu esqueça. Ó. O que aconteceu aqui? Nada, para fechar. Ó, o S0 é o 20 metros. O V0 é o menos 10 aí, metros por segundo. E a aceleração vale quanto? Tem um macetezinho aqui, ó. Um número que dividido por 2 deu 3. Ou você pega esse número aqui e multiplica. É sempre esse expoente vezes esse, ó. Então a aceleração 6 metros por segundo ao quadrado. Com essas informações, ó, eu posso achar a função da velocidade. Lembra que V igual a V0 mais AT? Ali, né? Então eu vou voltar. Ó. V igual o V0, que é menos 10, mais
6t. Montei a função da velocidade. Então, a partir da função da posição, eu posso achar a função da velocidade. A partir da velocidade, eu posso achar a posição? Se der o S0, sim. Se não, não consigo. Então, daqui eu sei a velocidade inicial e a aceleração. Mas eu não sei a posição inicial, né? Então, eu teria que ter ainda uma informação. Ó, dado que ele saiu da posição inicial, menos 50. Tá bom? Fechou, então. É uma coisinha básica. Agora, a revisão. O nome disso é revisão, né? E a outra equação importante, equação de Torricelli, ó, v² igual a v0² mais 2 vezes a vezes o ΔS, a gente pode botar, pode aparecer como um D, né? O importante é usado assim, ó, quando você estiver sem tempo. Então, quando o tempo não for relevante, os problemas que são clássicos, assim, o carro está a 20 metros de um semáforo e aí qual a desaceleração para que ele pare lá no semáforo? Então, é o tipo de problema assim, que você conhece as velocidades e quer alguma informação de distância, de aceleração. Então, é um indicativo da equação de Torricelli. Beleza? Lembrou aí dos probleminhas? Fechou? Então tá. Outra coisa importante para saber, então, eu falei aqui, ó, classificação desse movimento. A classificação ela é fundamental. Classificação. Porque a gente pode classificar o movimento, primeiro, quanto à velocidade. Então, primeiro, só velocidade. Para velocidade, o movimento pode ser de que tipo? Isso aí, progressivo ou retrógrado. Então, ele pode ser um movimento do tipo progressivo ou retrógrado. O que vem a ser um movimento progressivo? Progressivo, a gente classifica ele assim se a velocidade for positiva. Ou seja, a posição que ele ocupa aumenta à medida que o tempo vai passando. Retrógrado, a velocidade vai ser negativa. Então, a posição que ele ocupa diminui à medida que o tempo vai passar. Isso vai ser para a direita ou para a esquerda? Não interessa o referencial. O que não pode decorar? Ah, quando andar para a direita é progressivo. Depende. Depende do referencial que foi adotado. Agora, se para a direita foi positivo, então ele vai ser positivo. Se para a direita for negativo, daí ele vai ser retrógrado. Isso aqui você vai definir em função do referencial que foi dado. Certo? Então, para velocidade é isso. Tempinho para você anotar? Deu. E agora, quanto à velocidade e aceleração. Então, quanto à velocidade e aceleração, a gente pode classificar, deixa eu ver se eu sublinhei, para ficar igualzinho, né? Ó, quanto à velocidade e aceleração, a gente vai ter dois tipos de classificação também, porque a gente vai determinar assim, ó, o que a aceleração faz na velocidade. Se faz ele andar mais rápido ou se faz ele andar mais devagar. Então a gente pode ter um problema assim, quer ver? Ó? Botar uma função de velocidade. V igual a 10 menos 2t. Nessa função aqui, o que está acontecendo? O V0 dele é o 10. Lembra lá do V igual a V0 mais AT. Né? Então o V0, velocidade inicial dele, 10 metros por segundo. E a aceleração dele vale quanto? É o menos 2 metros por segundo ao quadrado. O que esses valores estão dando para a gente do início do movimento? O movimento, inicialmente, ele é progressivo. Concorda comigo? Por que eu sei que ele é progressivo? Porque a velocidade é positiva. Entretanto, à medida que vai passando o tempo, a velocidade vai diminuindo de 2 em 2 a cada segundo que passa. Então, a velocidade está começando em 10, mas ela vai diminuindo de 2 em 2. Ou seja, esse movimento ele é progressivo, porque a velocidade é positiva. Porém, ele é um movimento do tipo retardado. O que é um movimento retardado? É um movimento no qual o móvel para de se movimentar. Ele vai tender a parar o seu movimento, não interessando se era positivo ou negativo. Não é isso que a gente está olhando. O que interessa agora é a maneira mais direta de você ver. Ó, velocidade e aceleração tem sinais diferentes. Sinais diferentes, o movimento é retardado. Deixa eu anotar isso ali, que é uma observação importante. Então, movimento retardado, sinais diferentes. Beleza? O que vai acontecer agora? Já vamos aproveitar aqui, ó, já que é uma revisão, você já teve o assunto de gráfico, como seria um esboço do gráfico desse movimento? Qualitativamente ele vai ficar assim, velocidade em função do tempo, assim, dada em segundos, velocidade dada em metros por segundo. A velocidade dele vai começar em 10, né? E à medida que o tempo vai passando, a velocidade inicial é 10. À medida que o tempo passa, ela diminui.
Qual o instante que ele vai parar de se movimentar? Passei para você faz um pouquinho de tempo. Eu vou botar 0 aqui. Daí, na hora que eu botar o 0 aqui, esse tempo vai dar 5 segundos. Ou seja, o gráfico da velocidade vai ser alguma coisa desse jeito aqui, ó. E em 5 segundos ele para. Então, esse movimento aqui é um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, porém retardado, porque a aceleração é negativa, ou seja, está indo para o 0. Tá? Eu posso fazer um outro... Ó, tempo para você tirar um print da tela. É isso aí. Agora, ó, no caso B, a velocidade vai ser menos 20 mais 5t. Vamos ver, a velocidade inicial, já vai comigo aí, menos 20, né? Que é o termo que está sozinho. A aceleração, mais 5 ao quadrado. O que está acontecendo com esse movimento? Ele é retrógrado. Retrógrado. Qual o motivo para ele ser retrógrado? A velocidade é negativa. Mas ele vai mudar o seu movimento e vai ver, em módulo, a velocidade dele vai começar a diminuir. Porque ele vai ter menos 20, um segundo depois vai ser menos 15, depois vai ser menos 10, porque a aceleração está atrapalhando a velocidade. Ou seja, ele é retardado também. Retardado. Como que você vai ver isso direto? Velocidade negativa, aceleração positiva. De novo, a gente tem sinais diferentes, né? De velocidade e aceleração. Então, os sinais contrários de velocidade e aceleração vão caracterizar um movimento do tipo retardado. Vamos fazer só um caso de movimento. Deixa eu fazer um caso aqui, ó. O gráfico da velocidade. Como seria o esboço desse gráfico? Velocidade em metros por segundo. E aqui o tempo dado em segundos. Ó, vai ficar assim. Começou no menos 20. Faz comigo de cabeça aqui, ó. Ele perde de 5 em 5. 4 segundos ele perde os 20, né? Daí ele vai parar depois de ter andado 4 segundos. Esse gráfico aqui, ó, retrógrado, porque está embaixo, retardado, porque está indo para o 0. Fechou? Beleza, então? Então, essa classificação vista nesse tipo de movimento. Quer ver se for uma função crescente? Agora, só para a gente fazer um pelo menos, ó. V igual a 30 mais 2t. Velocidade inicial positiva, 30. Aceleração positiva também, 2 metros por segundo ao quadrado. Percebe, ó, que como a aceleração tem o mesmo sinal da velocidade, esse móvel aqui ele não vai parar de se movimentar. Ele não para nunca, ele só acelera. Então, o movimento é progressivo porque a velocidade é positiva. Progressivo. E é um movimento acelerado. Por quê? De maneira direta de olhar. Os dois são positivos. Então, movimento acelerado, a gente tem os sinais iguais. Fechou? Então tá. Sintetizando essa classificação agora. Quando eu tiver movimentos, aceleração e velocidade com o mesmo sinal, ele é acelerado. Sinais diferentes, retardado, porque daí implica em sentidos contrários para as duas grandezas. Como a gente vai visualizar isso aqui numa função de espaço? Mesma coisa. Na verdade, na função de espaço, você tem que conseguir extrair essas duas grandezas, a velocidade e a aceleração, aí você faz a classificação. O que a gente pode ter de macetão, assim, né, para classificar isso? Ó. No gráfico da velocidade, é isso aqui, ó. É um macetão, né, um resumão, assim. Aqui. Velocidade. Quando eu tiver as retas assim, ó, que elas convergem para o 0, esses movimentos são retardados. Retardados. Por quê? Porque eles estão indo para o 0, né? Ele vai parar de se deslocar. Quando a gente tiver essas retas divergentes, ou seja, assim ou assim, esses movimentos aqui são acelerados. Então você pode ir, ó, retardado, uniforme, acelerado, né? Porque, ó, retardado quando ele vai para o 0. Uniforme, ele não varia a velocidade. Acelerado quando ele é afastado do 0. Então, retardado, uniforme e acelerado. No gráfico de velocidade. Como vai ficar a classificação agora? De enxergar isso, eu vou voltar aqui, ó. Quer dar um print na tela? Tempo para print. Muito bem. E agora, vamos ver aqui, eu já criei. No gráfico de espaço, o que vai acontecer? No gráfico do espaço, deixa eu botar aqui. Gráfico do espaço.
Como é uma função de segundo grau, você vai ter que analisar assim. Vou fazer aqui o gráfico desse jeito. Aqui. Eu vou ter que gravar uma errata, depois eu vou consertar aqui agora, mas depois eu vou gravar uma correção, porque eu botei um T2 num gráfico meu aí num vídeo, e eu falei T3 e está escrito T2. Eu preciso corrigir isso, um aluno que me avisou, mas não comprometeu a explicação, tá? O que acontece agora? O que determina o sinal da aceleração nesse gráfico é a concavidade da parábola. Então, uma macetezinho assim, ó. A aceleração maior do que zero, quando o bonequinho fica feliz, né? Então, ele está rindo aqui, ó. Positivo, é o que aconteceu. Então, essa aceleração é positiva. O que vai acontecer com a velocidade agora? A velocidade que determina se ela é positiva ou negativa é se o espaço aumentou ou diminuiu. Se a gente observar aqui no gráfico, vai ver o seguinte, ó. Até esse instante aqui, vou chamar ele, quer ver aqui que eu fiz besteira? T1, aí aqui um T2 e aqui um T3, ó. Até o T2, o espaço diminui. Depois do T2, o espaço aumenta. Então, a gente pode botar assim, ó. Até T2, a velocidade é negativa. Após T2, a velocidade é positiva. Por quê? Porque aqui ele é decrescente, aqui ele é crescente. Veja que agora mudou um pouquinho a interpretação do gráfico, né? Então, o que significa interpretar um gráfico é isso, ver qual variável você está analisando. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Aí você consegue visualizar tudo junto. Qual variável que a gente está analisando? Espaço em função do tempo. Eu botei isso aqui em função do tempo, né? E aí, esse espaço em função do tempo, a gente pensa diferente um pouquinho. Se o espaço diminui, significa que a velocidade é negativa. Se o espaço aumenta, a velocidade é positiva. E no T2, o que está acontecendo? Não é o momento que para de descer e começa a subir, então a velocidade é zero. Esse T2 é aquele instante no qual ocorre a inversão do movimento. Beleza? Então tá. Agora a gente pode classificar ele. Como vai ser a classificação? Até o T2, a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Então esse movimento aqui, ó, ele é um movimento retardado. Tá? Dado. Por quê? Porque os sinais são diferentes. Quando passa do T2, a velocidade é positiva, a aceleração é positiva, o movimento é acelerado. Fechou? Dá um tempinho aí, ó, se quiser tirar um print da tela, pausa para print. Muito bem. E agora, o nome disso é revisão. Tá? Uma passada rápida, só para ver se você está com as fórmulas em dia, está com tudo em ordem, né? E os gráficos também para relembrar. O nosso próximo tópico daí é o movimento vertical. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Movimento vertical. No vácuo. Qual a importância de ser no vácuo? Porque daí a gente vai ter uma aceleração da gravidade constante. Então a aceleração que a gente vai adotar vai ser o G, e esse G vai ter um valor fixo para a gente. Eu vou botar menos aqui, não preciso botar agora. Ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Ou então a questão vai dizer, ó, nessa questão, num planeta sombrio, numa galáxia longínqua, a gravidade valia 7. Vai te dar esse valor. Vai? Coisas que você precisa adaptar para resolver o problema. Ó. As equações. A gente tinha uma que era assim, V igual a VO mais AT, né? Então vai virar mais GT. A outra, ó, função de espaço. H igual a H0 mais V0 vezes T mais G T quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes agora G vezes o ΔH. Então eu só estou trocando. No lugar do A eu estou botando G, valor fixo. No lugar do S eu estou botando H, para a gente pegar a altura. E alguns detalhezinhos aqui para você poder resolver isso. Observações. O corpo foi abandonado. Abandonado em queda livre, que é a queda livre propriamente dita. A velocidade inicial vai ser zero no problema. E a aceleração da gravidade vai ser positiva. É uma convenção só, você vai convencionar os três sinais. Mas como o movimento vai ser para baixo, não vai acontecer nada, você não vai ter inversão de sentido, nada, é mais conveniente você adotar o G positivo. O G vale 10, eu solto, ele começa a cair. Pronto. Quer ver agora? Ó, quando o corpo ele é lançado para baixo. Lançado para baixo. O que muda? Que a velocidade inicial é diferente de zero, é a velocidade que foi dada. E o G vai ser positivo também.
Por quê? Porque ele só vai se mexer para baixo. No momento algum ele vai parar de descer e vai subir. Agora, quando a gente tiver um lançamento vertical, lançado para cima. Quando ele for lançado para cima, a velocidade inicial, eu vou adotar isso, ela é positiva. Então eu vou dizer assim, ele foi jogado para cima. A velocidade está para cima. A gravidade não está ao contrário? Então a gravidade agora vai ser negativa, porque ela vai estar para baixo. Então, agora eu vou precisar orientar o referencial, para que a grandeza, para que as equações saibam o que eu quero fazer. Então, a equação não entende nada que a gente está fazendo. A equação ela faz o que eu mando ela fazer. Deixa eu só colocar aqui, ó. Então vamos ver aqui. Pausa para print. Muito bem. E o próximo aqui, se quiser tirar um print, ó. Pausa para print. Muito bem. E aí mais um detalhezinho desse lançado para cima. Na altura máxima, o que vai acontecer? Ó? Na altura máxima, a velocidade final vai ser zero. Certo? Então, com esse referencial adotado desse jeito, quando você jogar um corpo para cima, o que vai acontecer de resposta? Se você calcular a velocidade, pediu, calcule a velocidade para ter igual a 5. Se ela der um valor positivo, ele está subindo. Se ela der um valor negativo, significa que ele está descendo. E vamos fazer numericamente isso, quer ver? O corpo foi jogado para cima, a velocidade inicial dele, vou botar um número pequenininho aqui, ó, 20 metros por segundo. Pergunto, quanto tempo ele leva para chegar lá em cima? Qual o tempo total para ele voltar para o ponto de saída e um esboço do gráfico disso. Pessoal, pensa comigo aqui. Você pode usar a fórmula para fazer. Mas a gravidade não é 10 metros por segundo ao quadrado? E na subida ele não vai diminuindo a velocidade à medida que ele sobe? De 10 em 10. Então, quando ele chegar na altura máxima, a velocidade final vai ser zero. Quanto tempo leva para isso acontecer? 2 segundos. Pensa comigo, ó, a velocidade é 20. Em 1 segundo ele perde 10, mais 1 segundo ele perde 10. Então ele chegou em zero. Quanto tempo ele vai levar para descer e voltar para o mesmo lugar? Tudo que ele perdeu na subida, ele recupera na descida. Então o movimento dele vai ser assim, ó. Eu jogo ele para cima a 20 metros por segundo. 2 segundos depois, ele está lá em cima. Aí ele vai descer e vai chegar aqui. Menos 20 metros por segundo. Mais 2 segundos. Então o tempo total para ele subir e descer é o dobro do tempo de subida. Então eu posso escrever assim, que o tempo total de movimento é 2 vezes aquele tempo. Sempre vai ser assim, desde que ele volte para o mesmo lugar que ele saiu sim. Né? Eu jogo para cima e volto para o mesmo ponto. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Como vai ser a classificação desse movimento agora, isso num esboço de um gráfico. Eu vou pegar mais uma folha aqui, né? Não estou gastando papel. Então, ó, o gráfico da velocidade dele em função do tempo. Um esboço da velocidade em função do tempo. Para aquele valor que eu usei ali antes, a velocidade aqui em metros por segundo, tá? Ó, começou em 20, ela vai descer, depois de 2 segundos ela é zero, e aí depois ela vai para menos 20. Classificação do movimento. Aquele é progressivo, retardado, porque ele está parando. Depois ele vai ser retrógrado, porque está embaixo, acelerado. Mais importante que o progressivo ou retrógrado é a gente classificar ele como aqui retardado, e aqui ele vai ser acelerado. Como vai ficar o gráfico compatível com esse gráfico para a posição agora? A posição dele vai ficar um gráfico desse jeito assim, ó. A parábola, né, que é a função de segundo grau, então aqui 2 segundos, aqui 4 segundos, tempo medido em segundos e a altura medida em metros. Quer ver agora que vem a parte legal, ó. Como que a gente acha aquela altura ali? Se eu tiver o esboço do gráfico, a altura é a área abaixo do gráfico. Lembra que esse gráfico aqui, essa área, me dá o deslocamento do corpo, né? A distância percorrida. E para a gente, a distância percorrida é a altura. Faz de cabeça aqui comigo. Ó. Área do triângulozinho. Base vezes altura dividido por 2. 2 vezes 40, 2 vezes 20, dividido por 2. Vai dar 20. Então ele vai chegar a uma altura de 20 metros. Fechou? Vamos ver se fecha, ó.
A gravidade negativa, né? Que é a aceleração, a concavidade está virada para baixo. Então, aqui ele vai ser progressivo e retardado, velocidade positiva porque está aumentando, retardado porque a concavidade está para baixo, e os sinais são diferentes. Quando ele descer, ele passa a ser retrógrado porque ele está voltando, acelerado, porque daí os dois vão ser negativos. Então aqui a velocidade é positiva, aqui a velocidade é negativa. Tem que fechar com o gráfico lá de cima. Eu vou dar quer ver? Eu vou diminuir um pouco aqui, ó. Isso aqui fica um bom print para a tela. Você vai ter que aumentar aí para enxergar, né? Mas isso aqui fica uma boa tela para você visualizar o que está acontecendo. Os dois gráficos compatíveis assim. Fechou? Pessoal, minha intenção era dar uma sintetizada em todo esse assunto, assim, chegar aqui, você conseguir pelo menos juntar. Se você entendeu o que eu estou falando nesse vídeo, você está entendendo o assunto. Joia? Beleza? Bom trabalho aí, Guiné.